Bom, gente, então, nessa situação que a gente já tinha analisado, tá? Que com relação a essa cláusula, inclusive até mandei um outro acórdão no grupo, tá? Para vocês darem uma olhadinha com carinho, tá? Nesse acórdão, onde ele fala dessa questão da faculdade do credor, tá? Dentro dessas possibilidades, mesmo com cláusula de eleição de foro, tá? A possibilidade dessa escolha fica a cargo do exequente, tá? Do credor nessa no foro, na propositura da ação, na escolha do foro, né? Agora vamos supor que o foro territorial não seja competente, tá? Vamos imaginar que o exequente, com o intuito de facilitar as providências, tá? Com relação à ação, né? Ele propôs a ação no domicílio do exequente, dele mesmo, tá? Do credor. Essa incompetência, o juiz identificando que o juiz escolhido, a competência territorial foi do exequente, pode o juiz de ofício se declarar incompetente? Né? Pode ele de ofício, o que significa de ofício? Independentemente da provocação da parte contrária através, né, de uma preliminar de incompetência relativa, no caso, se for uma ação de execução de título extrajudicial, através dos embargos à execução. Né? Então, se não foi arguído, né? Aí vem a pergunta: pode o juiz fazer isso de ofício? Não, tá? A incompetência territorial é uma espécie de incompetência relativa, tá? Ela somente pode ser reconhecida pelo juiz mediante a provocação da parte contrária, tá? Então ela não pode ser, esse é o teor de uma súmula também muito antiga do STJ, que é a súmula 33, que ela fala que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, tá? Ela não pode ser declarada de ofício. Então, isso aqui, por quê? Porque a incompetência territorial, que é essas modalidades de incompetência que nós estamos estudando, tá? Ela não pode ser declarada de ofício, porque ela é uma espécie de incompetência relativa, ok? Incompetência relativa que não pode ser, né, arguída de ofício, ok? Agora, a incompetência material, né, quanto à matéria, né, não só quanto ao território, ela pode ser declarada de ofício? Pode, porque a incompetência quanto à matéria, ela é uma forma de incompetência absoluta, ou seja, ela pode ser arguída pelo juiz, pelo magistrado, ok, gente? Então, há essa possibilidade. Então, a gente tem que ficar atento, tá, a essas questões, porque existe essa possibilidade, tá, do juiz, desde que ela não seja uma incompetência relativa. Professor, você poderia dar uma ideia do que poderia ser uma incompetência quanto à matéria? Claro, né? Por exemplo, se eu estiver, por exemplo, demandando contra a Caixa Econômica Federal, por exemplo, a Caixa Econômica, eu tenho um título executivo, que a Caixa Econômica Federal é minha devedora, tá? Eu posso propor essa ação na Justiça Comum Estadual? Não, não posso. Por quê? Porque a Caixa Econômica é uma empresa pública da União, né? Então, todas as questões que envolvem empresas públicas da União, pessoas jurídicas públicas, tá, da União e direta ou indireta, né? Então a gente pode ter empresas públicas da União, tá? Nessa hipótese, como a Caixa Econômica Federal, autarquias da União, fundações da União, né? Então, todos os bens, né? Todas as discussões em que está relacionada direta ou indiretamente bens e interesses da União, a competência é da Justiça Federal, ok, gente? Então, então aqui a gente percebe quando a matéria ela dirige, ok? Então, quando, vamos supor, o não pagamento de verbas trabalhistas, né? Então vai lá, empregado, empregador, formaliza um acordo. Esse acordo, ele pode ser executado onde? Né? Na Justiça do Trabalho, né? Porque ela tem
trata-se de uma execução que possui lá do 114 da Constituição Federal, ele possui como pano de fundo as questões discutindo relações do trabalho, ok? Então esse é o exemplo, né, que não precisa de provocação da parte contrária. Então, se o juiz verificar que é uma execução que conta a matéria, ela é da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, ele pode alegar de ofício porque é uma forma de incompetência absoluta. Agora, a incompetência territorial ela é menos grave. Tá? Por isso que ela é admissível, por isso que o juiz não pode invocar de ofício, porque ela não possui o poder de dano, né, que a violação da incompetência material tem. Aliás, essa não só pode, como ela deve ser invocada pelo magistrado na primeira oportunidade, absoluta. Agora, a relativa não. Então ela fica a cargo que, se as partes não impugnarem, se a parte contrária não impugnar, ela acaba por consolidar a competência daquele juiz. Então vamos lá. O exequente propôs no domicílio dele, tá? O juiz é incompetente territorialmente? Relativamente? Sim. Agora, se o executado, no prazo do oferecimento dos embargos, não questionar essa questão, aí eu tenho a preclusão e consuma-se a competência. Tá? Então não pode lá na frente o executado voltar a invocar essa questão, porque a incompetência relativa ela não é matéria de ordem pública, diferentemente da incompetência absoluta, que essa sim é matéria de ordem pública, tá, gente? Então, prestem atenção na redação da súmula 33, tá? A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, ok, gente? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, tá? Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Tranquilo, gente? Vamos lá. Escrevem no grupo aqui, vocês estão entendendo que essa é uma parte complexa, tá, gente? Então, a incompetência, vocês conseguiram entender? Joia. Deixa eu ver aqui. Tranquilo, tá? Então, incompetência territorial, tá? Essa tem que ser invocada em um momento oportuno, tá? Sob pena de acontecer a preclusão. Diferentemente da incompetência absoluta, que ela já é grave, tá? Então, incompetência quanto à matéria, a incompetência funcional, né? Então, essas daí já são mais graves, né? Então, essas são matérias de ordem pública. Ok, gente? Então, joia. Maravilha que vocês estão acompanhando, tá, gente? Aquele esquema, dúvidas, perguntem aqui no grupo, tá? Vamos interagir para que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá? E aqui eu trouxe um conflito negativo de competência. Talvez você já tenha ouvido falar isso ao longo do curso, né? O que é o conflito negativo de competência aqui que vocês estão... Aqui, ó, deixa eu circular. Conflito negativo de competência. O que é isso? Né? Deixa eu ver aqui no grupo, joia. Né? Conflito negativo de competência, gente, ocorre quando você tem dois magistrados que negam a competência. Né? Então, um remete para o outro e o outro nega a competência, tá? Ou uma das partes também podem invocar esse conflito negativo de competência, tá? Então, este conflito de competência, conflito negativo, que é o inverso do conflito positivo, quando dois ou mais magistrados, eles entendem-se competentes para apreciar uma determinada, que é mais raro, né? Geralmente são dois que não se entendem competentes, tá? Então, numa situação dessa aqui, ó, prestem atenção, conflito negativo de competência, execução de título extrajudicial, relação de natureza pessoal, competência territorial, inteligência da súmula 33, conflito procedente, competência do juízo suscitado, tá? Então, o que aconteceu? Provavelmente, o juiz, ele recebeu a execução de título extrajudicial, ele verificou que aquela competência territorial indicada não era dele, tá? E ele determinou a remessa para quem seria o juiz competente territorialmente. Só que o que acontece? Ela pode ser invocada de ofício? Não,
Por isso que esse conflito, provavelmente esse juiz que recebeu essa demanda, ele analisou, ele falou, não, mas é competência territorial, nem foi aberta a possibilidade da parte se manifestar, ou se abriu, ela não impugnou nesse sentido, o executado, aí o que ele fez? Ele suscitou um conflito de competência, né, que esse conflito de competência aqui no Tribunal de Justiça, ele é direcionado ao órgão, a Câmara Especial, né, que julga esses conflitos. Então, provavelmente pela questão da súmula 33, o tribunal atribuiu a competência ao juiz suscitado, dizendo, olha, filhinho, volta o processo, tá? Vai ficar com o juiz suscitado, aquele que sofreu a suscitação, né? Não aquele que invocou, né? Vai falar, vai ficar com você, ou porque o executado não invocou, ou porque ele fez de ofício, tá? Então, nessas situações, esse é um acórdão bem interessante para vocês observarem essa questão da súmula 33, tá? Do Código de Processo Civil, tá? Aqui, ó, nossa aulinha hoje vai ser mais curtinha, tá? Nós estamos indo bem, né? Aqui, estão entendendo, gente? A questão da súmula 33, tá? Perceberam esse acórdão, tá? Dê um joinha aqui no grupo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, tá? Mas essa questão da competência é uma questão importante. Então, tá? Deixa eu ver aqui. Joia. Essa nossa aulinha vai ser uma aulinha mais curta, tá, gente? Porque na próxima aula, como a gente vai introduzir os títulos, né? A gente vai falar um pouquinho mais específico de cada um dos títulos extrajudiciais e judiciais. Eu tô com uma ideia. O senhor pode explicar novamente, por favor? Claro, Luiz. Vamos lá. Vamos explicar novamente. Então, questão da incompetência territorial. O que é incompetência territorial? É com relação ao lugar, tá? Se é o domicílio do executado, se é o domicílio do exequente, se é o domicílio do local dos bens, da situação dos bens, da cláusula de eleição de foro, né? É o local, né, do juiz, tá? Então, ele vai estar dentro com relação à matéria, qual a territorialidade, tá? Se é na comarca do devedor, se é na comarca do exequente, ok? Então, nessa situação, o que acontece? A súmula 33, a incompetência territorial, é uma incompetência relativa. O que significa incompetência relativa? Ela só pode ser reconhecida pelo juiz se a parte, no caso o executado, no momento processual adequado, invocar. Então, na ação de conhecimento, qual que é o momento adequado para se invocar? É na contestação, em preliminar de contestação, ok? Na execução, qual que é o momento adequado? É na impugnação, é nos embargos de execução, é no momento da defesa. Então, nesse caso do acórdão, tá? O que aconteceu? O juiz recebeu a execução e percebeu que não era no endereço do executado, né? Então, automaticamente, o que ele provavelmente ele fez? Ele mandou para o endereço, ele mandou para o juiz da localidade do executado. Falou, não é comigo, é do executado. Provavelmente o juiz lá da comarca do executado, que recebeu, falou, não, o juiz não pode invocar de ofício. Né? Ele tem que aguardar a provocação do executado. Ou o executado nem se manifestou com relação a isso. O juiz não pode. Então, provavelmente, esse juiz que recebeu a ação, ele falou, não, eu não sou competente. Ainda não sou competente. Tá? E aí, o que ele fez? Ele acabou suscitando esse conflito negativo. Então, eu tenho o juiz do exequente que falou que não é competente e o juiz do executado dizendo que ele ainda não é incompetente. Ele ainda não é competente. Por quê? Por causa da súmula 33 do STJ, né? Que a incompetência relativa ela não pode ser invocada de ofício. Aí o que acontece? Esse juiz que é o suscitante, ele suscitou o conflito para a Câmara Especial do Tribunal. E a Câmara Especial julgou, falou não, quem vai ficar com esse processo é o juiz suscitado, aquele primeiro do exequente, porque ele não poderia ter feito isso de ofício e determinou que a execução fosse para o juiz suscitado. Deu para entender
qual que é a lógica do acórdão? Que assim, conflito negativo de competência é o juiz suscitado manda o processo. Se aquele que recebe não concordar com a competência, temos um conflito. Okay? Joia, temos um conflito. Quem decide esse conflito é o órgão de cada tribunal, tá? Aí você vai falar, é o mesmo órgão? Não, geralmente são os regimentos internos de cada tribunal que vão atribuir a competência, tá? Mas geralmente é o órgão de segunda instância, tá? Instância superior, o conflito, tá? É decidido. No caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo regimento interno, é a Câmara Especial. Então é uma Câmara própria para julgar esses tipos de conflito, tá? Eles vão dizer quem é competente ou não. Joia? Maravilha, né? Então é isso aí, gente, tá? Façam que nem o Luiz Carlos, perguntem no grupo, tá? Se tiver dúvidas. Este órgão é composto por juízes? Joia, excelente pergunta. Por desembargadores, tá? É uma Câmara Especial composta por desembargadores, como uma Câmara normal, tá bom, gente? Tá? É como uma Câmara civil, tá? Você vai ter a composição por desembargadores, ok? Joia, tá? É uma composição como uma Câmara civil tradicional, tá? Mas isso eu tenho regras. Deixa eu ver. 3 desembargadores? Sim, segue essa. 3, né, compondo, né? Mas pode ser que eu tenha divergência, tá? Aí eu posso ter composto por 5 desembargadores. Mas nesse julgamento são 3, tá? São 3 desembargadores que julgam esse conflito. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu abro esse acórdão na íntegra para vocês observarem, tá, gente? Só um minutinho. Eu vou ver se eu abro aqui, tá bom, gente? Deixa eu ver se eu abro aqui. Para vocês verem, consultar esse acórdão. Vamos lá. Recurso. Só para vocês verem a carinha, tá? Pessoal, vocês estão enxergando aqui o acórdão? Vocês estão enxergando? Coloquem um joinha aqui. Tá chegando para vocês o acórdão? Para mim a tela tá preta. Tá preta? E agora? Continua. Deixa eu ver. Para mim não tá aparecendo também, professor. Deixa eu ver. Start annotation, sharing. E aí, gente? Apareceu? Agora sim. Agora sim, Agora né? foi. Ó, Sim, agora apareceu. Agora sim. isso. Olha aqui, gente, ó. Aqui, ó, a composição, tá? Só para mostrar para vocês. Aqui a Câmara Especial, tá? Quem julga, tá? Que no caso aqui é o vice-presidente, né? Presidente, ó, desembargadores Almir Benedito, vice-presidente, e Salles Abreu, tá? E o relator Alves Braga Júnior. Então a composição, tá? Dela, eu não sei dizer, mas geralmente são os representantes. É presidente, você tem um presidente, vice-presidente, o presidente da seção de direito criminal, civil, tá? Mas geralmente essa composição acaba sendo por 3 desembargadores no formato de um recurso, tá? Então aqui, ó, eles conheceram, tá? Então eu tenho o relator, quem participou foi o vice-presidente, tá? O Salles Abreu, presidente da seção de direito criminal, Alves Braga, tá? Como relator, tá? Então, geralmente são 3, tá? No formato dos recursos que nós temos, tá? Mas a composição exata, tá? Eu não sei dizer exato. Posso até olhar no tribunal aqui para ver qual é a composição, mas são 3, tá? Agora, dentro dessa composição da Câmara de Direito Criminal, são geralmente os representantes. Presidente da seção de Direito Público, presidente da seção de Direito Criminal, vice-presidente, tá? Mas se eles acabam se compondo em número de 3, tá? Semelhante aos recursos. Joia, gente? Deu para visualizar? Vocês viram que é a carinha do acórdão? É a mesma carinha que nós temos no acórdão normal de um recurso, tá? Que são 3.
em caso de divergência entre eles, eu tenho aquilo que se chama hoje, né, de incidente de colegialidade, né, que aí eu chamo os outros dois. Estou aguardando para ser admitido em sala. Ah, puxa vida, eu não vi. Peraí. Ah, deixa eu puxar aqui para ver. Participantes. Pronto, eu admiti aqui, ó. Desculpa. Tá? Desculpa aí, Eduardo. Tá? Já aceitei, né? Não, ótimo. Ótimo, não, é importante. É importante. Aí me avisem, tá? Se vocês estiverem aguardando para ir em sala de aula, porque às vezes, como eu digo, eu preciso ficar com um olho no peixe, outro no gato, né? Então, às vezes eu tô falando aqui com vocês, eu não presto atenção que tem o pessoal aguardando para entrar na sala. Então, se não entrar, pode dar um toque aqui no grupo, falar, professor, tô aguardando o senhor me aceitar, tá? Então, aí a gente já automaticamente já coloca, né? Ainda mais agora, gente, que eu não posso tirar agora essa questão do aceite, né? Vocês viram que tá tendo muito problema com invasão das salas virtuais, né? Por isso que, inclusive, eu vi até uma notícia agora, o pessoal invadindo, né? Fazendo a maior zona nas salas virtuais, né? Então, eu estou exigindo, assim, eu achei até bom manter esse sistema de autorizar a entrada na sala de aula para a gente evitar que pessoas estranhas venham a entrar, a ingressar, né? Sempre esse controle só para... Mas fiquem tranquilos, tá? Não é um controle... não é um controle para outros fins, tá? É mais por essa questão de segurança, tá? Pra gente ter esse controle. Mas demorou muito, tá? Demorou muito, vai lá no grupo do Zap, aqui que a gente já automaticamente já aceita, tá? Importante a gente não perder a aula, tá? Agora, gente, esclarecidas essas dúvidas, vamos agora partir aos requisitos da execução, ok? Os requisitos da execução, que inclusive a gente já viu, tá? Alguns deles, tá? Eles são basicamente dois, tá? O primeiro requisito é o inadimplemento, né? Eu preciso ter uma obrigação que foi descumprida, né? Que é aquela questão do dever e da responsabilidade, né? Existe um determinado dever, que pode ser por uma obrigação contratual ou extracontratual, que ensejou uma responsabilidade, né? Então, eu tenho um inadimplemento, eu tenho um não cumprimento de uma obrigação. Surgiu uma situação de fato, né? E é justamente isso que é o que nós chamamos de título líquido e certo e exigível, consubstanciado no quê? Num título executivo. Tá? Não adianta nada o meu título ser líquido e certo se a lei não confere um caráter executivo para ele, né? Eu posso ter lá uma confissão de dívida assinada, mas ela tem um valor, ela tem lá a confissão do executado, então ela é certa, ela é líquida, mas ela é exigível, né? Então, esse título executivo que... deixa eu aceitar aqui. Isso. É esse título executivo que confere essa possibilidade de eu saltar da fase de conhecimento e para a fase de execução, né? Então, eu não vou buscar a formação do meu título executivo, eu já automaticamente parto para a fase, a satisfação da crise da execução, né? Porque essa crise da certeza eu já alcancei através desses dois requisitos. Então, voltando, é necessário que haja o inadimplemento, tá? Não adianta, né, eu ingressar com uma ação de execução antes do vencimento. Aliás, eu posso ingressar com uma execução antes do vencimento? Posso, né? Inclusive, isso quem dá a solução é lá o direito das obrigações, tá? Se a pessoa, por exemplo, se encontrar em estado de insolvência, tá? É uma hipótese de vencimento antecipado da dívida, tá? Então, assim, mas isso é uma exceção à regra, tá? Via de regra, enquanto não há o vencimento da dívida, enquanto não há o vencimento, há apenas um dever do devedor de cumprir, né? O dever objetivo do credor
de cumprir com aquela obrigação. Superado o termo, tá? Superado esse termo para o cumprimento da obrigação, aí o credor passa a ter o direito subjetivo de exigir este cumprimento, tá? Então, por isso que um dos requisitos fundamentais é a existência desse descumprimento. Quer ver? Ó? Deixa eu até abrir aqui o Código Civil. Vamos ver se ele entra. Vamos ver aqui. Aí. Peraí, deixa eu... Só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu consigo mexer. Só abrir, gente, só um minutinho aqui, que eu vou mexer aqui para ficar mais fácil. Só abrir primeiro aqui o Código Civil. Vamos lá. Aqui, ó, deixa eu abrir. O artigo 333 do Código Civil. Agora sim. Deixa eu compartilhar com vocês. Isso, ó. Estão enxergando aqui, gente, ó. Artigo 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes do vencimento do prazo, quando? Tá? Quando? Em caso de falência do devedor, de concurso de credores, que é o estado de insolvência, quando os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Então, ela pode facultar ao credor a execução antes do vencimento da dívida, tá? Que é o que a gente chama de vencimento antecipado, ou quando cessarem ou tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se nega a reforçá-las, tá? Quando elas se tornam insuficientes as garantias prestadas no contrato. Então, são essas hipóteses, tá, gente? Só para vocês saberem que isso pode ser um dia perguntado numa prova de concurso, né? Isso pode ser em algum momento perguntado, tá? Importante que vocês saibam que dessa possibilidade, tá? Então a gente tem que saber que em situações excepcionais pode ser que isso aconteça, tá? Então, primeiro requisito é inadimplemento e o segundo é o do título executivo, que é a situação de fato, que é o inadimplemento, e o título executivo é a situação de direito, ok? Então, com relação ao inadimplemento, o que nos fala o artigo 786? A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada no título. Aqui, ó, consubstanciada no título executivo, tá? Líquida, certa, exigível, consubstanciada nesse título. Então, eu tenho esses três requisitos que compõem o inadimplemento e o título executivo como essa base de direito, tá? Essa base material onde eu tenho esses requisitos, ok? E aqui tem o parágrafo único que fala que as simples operações aritméticas para apurar o crédito exequente, exequendo não retira a liquidez da obrigação, tá? Ou seja, tudo aquilo que eu preciso de operações aritméticas, tá? Ainda que sejam operações aritméticas relativamente complexas, ela não tira a liquidez,
né? Basta eu saber fazer as contas certas. Se eu chegar nas contas certas, eu vou chegar no resultado, por mais complexos que sejam esses cálculos, né? Se fosse assim, a cédula de crédito bancário não poderia ser executada no Poder Judiciário, porque são cálculos complexos, né? Se existir alguma dúvida, né, que realmente não seja sanada no processo de execução, aí realmente pode prejudicar a liquidez ou a certeza, mas o que é muito raro, tá? Geralmente a própria cédula, ela prevê esses requisitos a serem demonstrados no cálculo, ok, gente? Deu para entender? Vocês estão entendendo? Joinha? Tá? Então, esse o 786, tá? Que é os requisitos do título executivo. Pessoal, eu quero agora que vocês falem no grupo. Vocês se lembram da exceção do contrato não cumprido? Postem aí no grupo do WhatsApp. Vocês se lembram de direito civil, contratos, exceção do contrato não cumprido? Já ouviram falar disso em direito civil? Postem aí no grupo, tá, gente? Exceção do contrato não cumprido. Postem aí. Sim, eu ainda não. Joia. Né? É importante porque senão eu vou retomar esse aspecto. Não lembro, né? Ótimo. Então, gente, o que é exceção? Não me recordo. Ó, que bom. Então, é um tema de direito civil importante para a gente resgatar, tá? Dos contratos. Então, o que é a exceção do contrato não cumprido? Tá? Você não pode exigir da outra parte o cumprimento, sendo que você não cumpriu com a sua parte, né? Você não promoveu o implemento da sua parte, ok? E aonde eu encontro isso? Né? Eu encontro essa regra geral lá no direito civil, tá? Então eu vou pegar aqui, vou compartilhar aqui com vocês o Código Civil, tá? Vamos colocar aqui. Então vamos lá ver a questão da exceção do contrato não cumprido, tá? Para a gente ver essa questão junto aqui com vocês. Tá? Aqui, ó, 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, ó, presta atenção, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. Ou seja, é o famoso, se eu não cumprir com a minha parte, eu não posso exigir a do outro, ok? Então, essa é a exceção do contrato não cumprido. Então, por exemplo, vamos pensar num contrato bilateral, tá? Compra e venda de um veículo automotor. Se o vendedor não me forneceu o veículo automotor, ele pode exigir o pagamento do comprador? Não pode, né? Porque ele não cumpriu com a transferência da posse e da propriedade do bem, né? Então ele não cumpriu com a parte dele, então ele não pode exigir a satisfação dessa obrigação, ok? E nós temos essa previsão processual da exceção do contrato não cumprido. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vamos voltar aqui ao nosso slide. Isso aqui, ó, falaram assim, ó, com a professora Rosângela Zanata, né? É verdade. É como são vários temas, tá, gente? É normal que a gente não se recorde com detalhes, tá? Mas legal, né? Isso aí vocês irão provavelmente encontrar com a professora Rosângela Zanata, né? Isso, exception ad implete contractus, né? Muito bem, né? A expressão em latim, né? Aí parabéns pro Flávio, né? Da pesquisa, né? Isso é ótimo, se vocês pesquisaram, né? Quem se recorda, né? Quem não se recorda, já é uma oportunidade da gente revisar agora com enfoque processual, tá? Por que eu perguntei na questão do direito civil? Porque nós temos o reflexo processual da exceção do contrato não cumprido, ok? Deixa eu colocar nosso slide de volta, né? Vamos lá, slide entrou. Isso aqui, ó. Nós temos o reflexo da exceção do contrato não cumprido, tá? Que é aqui o artigo 787. Se o devedor não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que adimpliu ao requerer a execução. É o reflexo do 476 do Código Civil. Ou seja, se eu, vendedor do automóvel,
estou cobrando o valor do automóvel que não me foi pago, o que eu tenho que comprovar, né? Ao distribuir a execução do título extrajudicial, comprovar que eu cumpri com a minha parte, né? Comprovar que eu efetuei a entrega do bem, né? Que eu cumpri com a minha parte contraprestacional de entrega do veículo, né? Então é importante vocês perceberem que a exceção do contrato não cumprido, ela também tem esse reflexo. Ou seja, se o exequente ele tinha também uma obrigação anterior à do executado, ele tem que comprovar que ele cumpriu, ok? Com a propositura da inicial. Então, esse é um artigo bem interessante, que é o artigo 787 do Código de Processo Civil, que ele, se caso, ele complementa, só que do ponto de vista processual, o artigo 476 do Código Civil, né? Deu para entender, gente? Por que a gente revisando? Então, ele se refere à exceção do contrato não cumprido, exceptio non adimplenti contractus, ok, gente? Né? Professor César também falou nas aulas de direito administrativo. Sim, ele deve ter comentado, né? Ele deve ter comentado sobre a questão da limitação da exceção do contrato não cumprido pelo fato do príncipe, né? Ele provavelmente deve ter falado nos contratos administrativos que dentro do prazo de 90 dias não pode haver a invocação do princípio de exceção do contrato não cumprido, mesmo sem o pagamento, a contraprestação do Estado, nesse intervalo de tempo, o contratante, o contratado, ele é obrigado a prestar esse serviço, ele não pode invocar a uma limitação, né, pela supremacia do interesse público em face do interesse privado. Isso, com certeza, né, o Jardel, professor César, né, tenho certeza aí que devem ter comentado cada um com o seu aspecto, né? E para vocês perceberem que ele também tem esse reflexo no direito processual, ok? Então isso que é interessante a gente abordar. Ok? Mas o importante é que vocês prestem atenção no 787 nessa possibilidade da exceção do contrato não cumprido, tá? E olha aqui que acórdão interessante, tá? É um contrato de arrendamento. Esse acórdão aqui, gente, tá? Um acórdão até que relativamente recente. É um contrato de arrendamento mercantil, tá? É o que seria do famoso leasing de veículo, né? Então aqui o juiz ele decidiu, julgamento que determina a entrega do veículo a fim de permitir a venda extrajudicial e posteriormente efetuar o cálculo do VRG, tá? Aliás, do VRG não, do VGR, né? O que é esse valor residual garantido? O que é esse valor residual garantido, gente? Foi uma adaptação do leasing brasileiro, tá? Que esse valor, esse VGR, esse valor residual garantido, ele é pago antecipadamente. Então, quando não há o perfazimento, né, da quitação do veículo e a consolidação da propriedade, tá? Ele é alienado extrajudicialmente, tá? Para depois se apurar a compensação ou a devolução desse valor, né, do valor residual garantido, tá? Então, só que o que acontece? Primeiro, o que o tribunal determinou? Que fosse a entrega do veículo para o banco pudesse alienar e, posteriormente, efetuar esse cálculo de acordo com o valor da venda do veículo, tá? O que aconteceu? Inocorrência, prestem atenção, tá? Inocorrência de apreensão do veículo, ou seja, não apreendeu o veículo está lá com o consumidor não entregou o bem. Aí o que fez o consumidor? Início da fase executória, inadmissibilidade, impossibilidade de exigir o cumprimento da executada sem que o veículo tenha sido apreendido. Então, qual que era a obrigação do consumidor? Devolver o bem para o banco alienar extrajudicialmente, de acordo com o valor da alienação, verificar qual é o cálculo do valor residual garantido. Deu para entender, gente, tá? Eu só não vou entrar muito com detalhes, tá? Porque é uma operação mais complexa dessa. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, tá? Sobre o valor residual garantido, tá? Depois a gente pode entrar um pouquinho mais detalhadamente nessa relação do leasing, do arrendamento mercantil, tá? Mas aqui, o que é o mais importante para a gente definir é que
nesse caso, primeiro o consumidor tinha que entregar. Então, o consumidor, ele é exequente? Sim, ele é exequente. Ele terá direito a o valor residual garantido. Só que isso depende de uma obrigação anterior. Qual a obrigação do exequente? De entregar o veículo para o banco. Ele entregou? Não. Então, é o princípio, isso é reflexo do princípio da exceção do contrato não cumprido, né? Então, percebam aqui, ó, que apesar dele não usar expressamente usar essa expressão, tá? O tribunal, ele deixa claro aqui, ó, não é possível, ó, que a despeito do veículo não ter sido apreendido, não pode o exequente desconsiderar o que ficou decidido no acórdão, né? Iniciando a fase de execução para exigir o adimplemento da executada sem que antes ocorra a venda extrajudicial, para depois ser apurado o montante, ok? Tá? Então aqui, ó, deu para entender, gente? Tá? Então é nesse sentido, tá? Então primeiro o consumidor ele tinha essa obrigação de devolver o bem para depois se apurar. Veja aqui que ele faz referência ao 787. Então esse é o reflexo da exceção do contrato não cumprido, ok? Tá? Do 787. Então o exequente sempre quando ele tiver uma obrigação anterior ao executado, ele tem que comprovar, né? Então, vamos lá, título executivo, tá? Então, nós analisamos a questão do inadimplemento. O título executivo, ele é simples, tá? Ele é todo o ato ou fato documentado que a lei atribui força executiva capaz de demonstrar a existência de uma obrigação, tá? Então, é aquele documento, o título executivo, ele pode ser tanto materializado num documento físico, ou ele pode ser até um documento virtual, tá, gente? Tá? Quando a gente fala numa base material, mas não precisa ser uma folha de papel, tá? A gente pode ter um título virtual, né? Um contrato assinado por duas testemunhas, aqui, ó, só para mostrar para vocês, tá, gente? Ó, esse daqui é meu cartão digital, tá? Ó, esse aqui é meu cartão digital, tá? Através desse cartão, eu consigo assinar digitalmente um documento digitando a minha senha, tá? Então esse documento na base digital, ele é um documento, ele é um título executivo assinado por mim na base digital. Obviamente ele só tem validade dentro do mundo digital, tá? A partir do momento que ele é impresso, ele não tem essa validade, mas todo o ato ou fato documentado, tá? Essa documentação não precisa ser através de um documento físico, pode ser através de um documento virtual, como acontece, por exemplo, com uma duplicata virtual, né? Que é emitida por meio virtual. Hoje, muitos títulos de crédito são emitidos por meio virtual, tá? Então, a cartularidade, ela não é só na impressão, tá? A cartularidade, ela pode ser através de um documento digital, ok? Deu para entender, gente? Então, nessa situação, nós temos essa possibilidade. Deu para entender, gente? Deu para entender? Vamos comentar aqui no grupo? Quero ver comentários de vocês no grupo aqui, ó. Estão entendendo? Quero ver joinha, tá? Isso. Joia. Né? O pessoal tá entendendo, tudo certo, né? Ótimo. Maravilha. Então, a execução para a cobrança do crédito fundar-se na obrigação, tá? Então, título executivo, voltando, esse ato, fato, tá? Então, é possível que vocês vejam, tá? Não é sinônimo, tá? Todo ato, fato documentado que ele seja impresso, tá? Num pedaço de papel, tá? Hoje, cada vez mais a cartularidade, ela tá migrando pro plano virtual, tá? Aí vem a seguinte pergunta, gente, que esse é um ponto que a gente já vai emendar para a nossa próxima aula. Todo documento traduz um crédito ou uma obrigação que traduz um crédito ou uma obrigação é um título executivo, tá? Na verdade, não, tá? Então, o que é um título executivo? É tudo aquilo que a lei diz que é um título executivo. Tá? Então, aqui eu trago alguns exemplos na doutrina de instrumentos, tá? que apesar de trazerem um título líquido e certo, não são exigíveis. Por quê? Porque a lei não diz
que é um título executivo exigível. Vou dar o exemplo da súmula 233 do STJ. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado pelo extrato da conta corrente, não é título executivo, tá? Não é título executivo, porque a lei não atribui essa característica ao contrato de abertura de crédito. Aí, o que fizeram para dar um Pelé, né? Ou seja, para oferecer uma solução, né? Na súmula 233 do STJ, criaram um título de crédito chamado cédula de crédito bancário, tá? A cédula de crédito bancário, então, qualquer dívida instruída, né? Qual súmula? 233 do STJ, tá, Rafinha? 233. Chegou cortado, ótimo. Súmula 233. Né, o contrato de abertura de crédito não é título executivo extrajudicial, tá? E depois que instituíram a cédula de crédito bancário, criaram, né, deram essa solução, porque criaram uma lei dizendo que a cédula de crédito bancário é um título de crédito para os bancos, né, a CCB, né? Tanto que hoje, qualquer financiamento que vocês fizerem, né, na sua grande maioria, vocês vão assinar uma cédula de crédito bancário, tá? Para suprir essa questão da força executiva. Então, a gente tem o exemplo da súmula 233 e a súmula 247, que apesar de não ser título executivo, eu posso ajuizar uma ação monitória. A ação monitória, ela fica no meio termo da ação de cobrança e ação do título executivo, tá? Ela pode ser um meio mais célere, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre ela, tá bom, gente? Então, esse é o exemplo. Outro exemplo, nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito, também não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou, né? Por quê? Contrato de abertura de crédito, eu tenho geralmente que é o cheque especial, né? Eu tenho um limite, eu tenho valor à disposição. Isso não significa que eu vou utilizar, né? Então, pode ser que eu nunca venha utilizar, pode ser que eu utilize no primeiro mês, ele é ilíquido, né? Então, quando se emitia, então o que os bancos faziam antes? Eles abriam a conta para você e emitiam uma nota promissória, ok? Em aberto, né? Então, assim, como o contrato ele tem iliquidez, né? Eles não reconheciam tanto a executividade do contrato de abertura de crédito, também reconheciam a iliquidez da nota promissória, que era uma força de compor a executividade. Por isso que eles pegavam uma nota promissória em branco, né? Então, essa súmula, ela pautou que não. Lá, quando foi emitida a nota promissória, não se tinha, era ilíquido o valor. Aliás, é estimativo, né? Porque você tinha o limite, você só vai descobrir o dia que você usar o limite e não conseguir cobrir esse limite, que haverá o inadimplemento, haverá a ciência, né, desse valor. Se hipoteticamente ele acontecer. Então a gente tem essa situação também, tá? Então aqui, ó, boleto é título de crédito? Boleto. O que vocês acham, gente? Boletão, é título de crédito? Postem aí no grupo aí para eu ver. Boleto é título de crédito?